Pronto. Como já está gravando a aula, mais uma vez, boa noite a todos os que chegaram, né, os que estão por vir ainda. Vamos começar, meninos, a nossa aula de hoje. E, como eu já tinha adiantado o material para vocês, nós vamos tratar hoje sobre um ponto muito, mas muito importante da teoria geral do processo, que está aqui, né, como eu mandei para vocês de material, que é a trilogia processual, que envolve esses três elementos aí, esses três, digamos assim, institutos jurídicos, que são indissociáveis. Não tem como a gente pensar em direito processual sem pensarmos em jurisdição, ação e processo. Os três estão intimamente ligados, intimamente ligados. Não tem como a gente pensar em processo sem pensar na jurisdição, não há como pensarmos em jurisdição sem pensarmos no direito de ação, e não há como a gente pensar em ação sem pensar também no processo, porque esses três elementos estão interligados. Por isso que a gente chama de trilogia. Alguns doutrinadores, inclusive, eles chamam outra expressão, é tríade. Alguns doutrinadores vão chamar de tríade processual. São esses três institutos que juntos vão formar, digamos assim, o grande cerne, né? Vão formar o miolo do direito processual, né? Em todas as suas esferas, seja direito processual civil, direito processual do penal, direito processual do trabalho, direito processual constitucional e por aí vai. Certinho? Vejam só, eu havia extraído esses breves conceitos introdutórios aqui, mas eu achei melhor colocar aqui para vocês perceberem o quanto eles estão intimamente interligados, né? Essa tríade processual, essa trilogia, o quanto jurisdição, ação e processo estão juntos, todos juntos, né? Porque não tem como a gente dissociar. Embora todos sejam elementos, embora todos possuam elementos distintos entre si. Todos possuem elementos distintos entre si. Mas vejamos, num primeiro patamar, num primeiro momento, nós temos a jurisdição. E a gente fala muito nessa expressão. Né? E vocês vão ouvir falar nessa expressão o tempo todo, né? Tanto no direito processual, como vocês chegarem nas disciplinas práticas, quando vocês chegarem na vida profissional de vocês, na labuta do direito, no dia a dia. Não tem como a gente pensar nisso, mesmo quem for fazer concurso. Quem não for fazer concurso, não tem como você desconhecer. Não tem como você dizer que não conhece, que não sabe o que é que significa jurisdição, ação e processo. É uma obrigação, digamos assim, de todo e qualquer jurista. Prestem atenção. Obrigação. Todos, qualquer ramo dele. Professor, mas eu não vou seguir o ramo do direito, eu não vou seguir o ramo do direito processual. Eu quero ser um delegado de polícia. Eu quero ser um escrivão, eu quero ser um técnico judiciário, um analista judiciário. Não tem para onde correr. Eu quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser advogado. Ah, professor, eu não quero ser analista, quero ser professor. Aí é que tem que saber. Aí é que tem que saber. Porque jurisdição, ação e processo estão, como eu disse, umbilicalmente interligados entre si. Não tem como você dissociar. Não há como a gente pensá-los de maneira separada, embora sejam institutos que nós podemos conceituá-los em suas especificidades, mas lembrando que no plano fático e no plano virtual, propriamente dito, eles estão aqui, intrinsecamente interligados um ao outro. E a gente colocou aí para vocês. O que vem a ser jurisdição? E a gente começa com essa palavrinha aí. Eu não quero que fique dúvidas com essa palavrinha. A jurisdição é um poder-dever do Estado.
poder, dever. Ou seja, o Estado nós podemos admitir, o poder-dever significa função. É uma das funções obrigatórias do Estado, fazer, né, promover, realizar o direito através de quê? Da solução dos conflitos, das lides, dos processos, das ações que chegam ao Poder Judiciário, é uma das funções primordiais do Estado. Ou seja, é de efetivar, de prestar a jurisdição. Como é que o Estado faz isso? Simples. O Estado faz isso através da solução dos conflitos de interesse que forem aparecendo perante o Poder Judiciário. E eu acredito que vocês devem se lembrar, desde o primeiro período, que a gente fala nessa questãozinha. Olha, um dos papéis que o direito tem é de promover o quê? Está escrito aqui no slide. Promover paz social. Lembram disso? Sempre a gente tem que ter isso na nossa cabecinha. O direito tem como duas funções primordiais: a pacificação da sociedade. E isso se consegue justamente um dos meios, um dos instrumentos que o Estado se utiliza para promover a paz social é justamente através de quê? Do exercício da jurisdição. Mas veja, a jurisdição ele é uma das funções do Estado. Ora, quando alguém tem um direito ferido, quando alguém sente que foi lesionado em seus direitos, ele tem a jurisdição em seu favor. Só que a jurisdição, as portinhas são fechadas. A jurisdição ela é inerte. A gente vai falar isso daqui a pouco. Você tem que chegar lá, bater na porta da justiça, para que a justiça abra as portas e o Estado juiz te dê uma resposta. Como é que o Estado juiz vai te dar essa resposta? Você tem que provocar. E como é que você provoca isso? Ora, se você teve o teu direito lesionado, você tem um direito subjetivo de exigir do Estado que o Estado se pronuncie sobre aquele litígio que foi instaurado em sua vida pessoal. Ora, a esse direito público subjetivo que você tem para provocar o Estado, cuja jurisdição é inerte, está lá paradinha, você tem que provocar, porque o Estado, o juiz, não vai sair procurando conflito para solucionar, você é quem tem que ir atrás. Esse direito público que você tem de ir atrás, esse é o que a gente chama de ação. Então, o que é o direito de ação? O direito de ação nada mais é o direito subjetivo, teu, próprio, da parte que foi lesionada, da parte que teve um direito ferido, é o direito que a parte tem para promover, para provocar a jurisdição. Mas ele é subjetivo. Por quê? Porque só quem decide se quer ou não exercitar é a própria parte. A própria parte é quem decide. O Estado não te obriga. O Estado é obrigado a te dar uma resposta depois que você provoca. Mas antes disso, quem exercita esse direito é você. Por isso que ele é subjetivo. Ok. Temos o conceito de jurisdição simples, conceito de ação e o que vem a ser o processo. Meus amores, o processo nada mais é do que um instrumento. A forma, o caminho pelos quais você vai exercitar o quê? O teu direito de ação. Você tem um direito, a jurisdição está lá, paradinha, imóvel, estagnada. Você teve o teu direito ferido, então nasce, quando o teu direito foi ferido, lesionado, nasce um direito subjetivo de ação para provocar o Estado que estava aqui parado, estagnado. Como é que você faz isso? Através de uma coisinha chamada processo. Então, o processo nada mais é um instrumento pelo qual você exercita o teu direito de ação. Porque o direito de ação ele é subjetivo, ele é no plano da subjetividade. Para você concretizar esse direito, você precisa fazer uso de um meio, de um caminho, de um remédio, de um instrumento, de uma forma. Precisa ter o que a gente chama de modus operandi. Você tem que operacionalizar. Como é que se operacionaliza isso? Através do processo.
Então, o processo nada mais vem a ser do que uma resposta, a resposta, como eu coloquei para vocês, que o Estado vai dar quando a parte que se sentiu ferido, a parte que teve o direito lesionado, né, através de uma sistemática que é pré-determinada, que é pré-estabelecida. O processo, a gente vai ver que ele é uma concatenação seguida de atos. Existem atos concatenados. Você não começa um processo pela decisão final. Ora, a decisão final, na verdade, como o próprio nome já diz, ela é o final. O processo tem que ter um prelúdio, tem que ter um início. E como é que o processo se inicia? Aí a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Porque antes de falar no processo, a gente tem que falar do direito de ação, tem que falar do processo propriamente dito e algumas condições, alguns requisitos que são inerentes para que você possa exercitar o teu direito de ação através do processo. Então, está aqui embaixo, meninos. Em que consiste a trilogia processual ou tríade processual, como alguns doutrinadores costumam chamar. E a gente coloca para vocês. Afirma-se que a jurisdição é provocada. Olha, a jurisdição ela é provocada, ou seja, o Estado, como eu disse, está parado, estagnado. Você tem que ir atrás do Estado, porque ele está paradinho aqui. A jurisdição é provocada mediante o direito de ação, que é um direito público subjetivo que você tem. Minhas crianças estão aqui. Um direito público subjetivo de você, que você pode exercitar ou não. Então, a jurisdição afirma-se que a jurisdição é provocada mediante o direito de ação e ou seja, o teu direito de ação ele é exercido por meio de quê? De um complexo de atos, né, organizados, que são devidamente concatenados, cujos atos se constituem no processo. E como eu disse, não precisa a gente estar com o tempo, isso é a experiência, a própria experiência acadêmica, a repetição que a gente vê isso, de tanto a gente vê nos livros, e quando a gente vai para a vida prática, é comum, é bem natural que a gente termine aprendendo essa sequência de maneira gradual. Até porque é uma sequência lógica. Um processo vai começar por uma petição, e depois da petição, né, vem um primeiro momento onde o juiz dá uma análise prévia, vem a citação do réu, depois da citação vem a defesa ou não defesa, vem o saneamento, depois desse saneamento vem a produção de provas propriamente dito, pode vir alguma diligência, e depois das provas todas produzidas, finalmente vem a decisão do magistrado, e após a decisão pode vir um recurso ou não, e finalmente, depois de tudo pronto, vem a entrega da prestação jurisdicional, ou seja, o Estado vai pôr em tuas mãos o bem efetivamente tutelado. Mas não se preocupa com isso agora não, que a gente vai ter tempo suficiente de verem isso. Mas eu quero que vocês foquem nessa frasezinha que está aí grifada no nosso textozinho. Afirma-se que a jurisdição é provocada mediante o direito de ação e será exercida por meio de um complexo de atos, que é o processo. Então percebam, não tem como, embora sejam conceitos distintos entre si, e a gente trouxe eles aqui bem separadinho, e vamos ver mais especificamente daqui a pouco, mas vejam, não há como separá-los. Não há como no plano prático, no plano da imediatividade do direito, não há como pensar em jurisdição, ação e processo separados entre si. São elementos distintos, mas intrinsecamente, como eu disse, a minha expressãozinha, umbilicalmente interligados um ao outro. Não há como dissociá-los em hipótese alguma. Meninos, por enquanto, alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Além de todas, nenhuma. Beleza. Vamos lá. Então, olha, dando sequência. Jurisdição, né? Vamos agora especificar mais um pouquinho a jurisdição propriamente dita. Olha, a primeira coisinha que eu disse, lembra que eu disse, né, a gente colocou no slide anterior, que a jurisdição é um
poder, dever. É o poder, é o próprio Estado exercendo o seu poder, mas ele tem esse, ao mesmo tempo, ele tem um dever, tem uma obrigação. O Estado, em hipótese alguma, pode se eximir de prestar a jurisdição, de efetivar a jurisdição. Por quê? Está aqui na primeira observação. A jurisdição é uma função típica do Estado para a pacificação dos conflitos. É a forma, é o meio pelo qual o Estado presta uma assistência aos jurisdicionados, aos seus súditos, digamos assim, para que a paz social reine, para que a paz social seja absoluta. Então, é função típica, é um poder-dever do Estado. E quando a gente fala Estado, estamos falando Estado como poder, pessoal. Estado, entenda-se, entre aspas, coloca aí, Estado/juiz. Né? Estado-juiz é quem tem essa função típica de exercitar a jurisdição. Segundo pontinho aqui, olha. O Estado só age diante de um conflito de interesses. Então, ó, cuidado. Daqui a pouquinho a gente vai falar em algumas outras situações, em algumas especificidades, mas, por enquanto, se concentra nesse tópico aí. O Estado só age diante de um conflito de interesse. Se não existir conflito de interesse, não vai existir, isso está aqui embaixo, gente, olha, lide. Não vai existir lide. E o que é uma lide? Lide é uma expressão que, para vocês entenderem de maneira grotesca, digamos assim, significa litígio. Lide é a mesma coisa que litígio. Processualmente, tecnicamente, o que vem ser a lide? Lide é um conflito de interesses, né? É uma pretensão qualificada por uma resistência. O que quer dizer isso? O que é uma lide? É quando um detentor de um poder se coloca de frente de uma outra pessoa e exige dessa pessoa uma determinada prestação. E esse aqui simplesmente se nega, se recusa a prestar, a efetivar essa prestação que o outro vem pleiteando. Então, quando um deseja e o outro simplesmente se recusa a cumprir com aquilo com que o outro quer, então vai acontecer que... Só um minutinho, viu, meninos? Apareceu uma mensagem aqui. Só um minutinho, porque apareceu a mensagem aqui, deixa-me voltar aqui. Não, acho que está tudo ok. Então, veja. Professor, provavelmente a aula vai acabar, os 40 minutos, aí o senhor vai ter que reenviar tudo. Isso, beleza. Valeu, Alisson. Obrigado aí, meu filho. Realmente deve ter sido isso. Apareceu a mensagem de tempo, mas eu cliquei para ver o que era, mas ficou uma tela muito grande, eu não quis atrapalhar aqui a aula. Falta 9 beleza, minutos aí. Na hora que acabar, eu envio novamente. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Então, olha. O Estado, ele só vai agir quando ele estiver de frente, efetivamente, diante de uma lide. E o que é a lide? É um conflito de interesse, onde um quer e o outro simplesmente se recusa a cumprir com aquilo que o outro quer. Quando as partes, por exemplo, quando você faz o contrato de compra e venda de um bem, se você realiza o contrato de compra e venda de um bem, por exemplo, de um celular, você faz o contrato de compra e venda de um bem, um celular, você acerta o preço, e diz, olha, o professor Clodoaldo vendeu esse celular por R$1.000 ao senhor José. O senhor José me pagou os R$1.000, me pagou espécie, tudo direitinho, e eu simplesmente entreguei o bem ao senhor José. Então, veja, não houve nenhum conflito de interesse. Na verdade, houve aí um consenso de interesses. Não é? Agora, quando eu pego este mesmo exemplo, vamos imaginar que o senhor José ficou de me pagar o celular no dia 20 de abril. E hoje já é dia 24, ele não me pagou, veio buscar o bem
mesmo sem pagar, dizendo que pagaria depois. Então, veja, eu não sou obrigado a entregar o bem, porque o seu José não cumpriu com a parte dele. Né? Então, eu posso opor uma resistência. Quando eu oponho uma resistência, quando eu não cumpro, quando eu não efetivo, quando eu não faço, quando eu não ajo conforme o outro quer, começa a existir uma resistência à pretensão do outro. Então, resistir à pretensão é não fazer o que o outro quer. E a partir desse momento, se quaisquer uma das partes se sentir prejudicado, pode provocar a jurisdição. Mas para provocar a jurisdição, está aqui em cima. Tem que existir um conflito de interesses. Se não existir um conflito de interesses, uma lide, que é uma pretensão qualificada por uma resistência, ou seja, quando alguém pretende uma coisa e a outra parte está simplesmente resistindo a entregar, quando a qualquer das partes que se sentir prejudicada com a situação, ele tem o direito, ele nasce para o que se está se sentindo prejudicado, nasce o direito subjetivo de ação. E o direito subjetivo de ação é o direito que ele tem de provocar a jurisdição. Mas lembrando, o Estado não vai colocar todo o seu aparelhamento nas mãos dos jurisdicionados quando não existir um conflito de interesses, quando não existir lide. Essa é a regra geral. A gente tem uma pequena exceção que a gente fala já no momento oportuno. Beleza? Então, continuando aqui. O Estado declara e realiza a vontade da lei no caso concreto. Então, vejam. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado aqui, meninos, só para a gente não confundir, que o Estado ele não vai pura e simplesmente declarar a lei. Não é esse o papel do Estado no exercício da jurisdição. O Estado ele declara, olha a palavrinha aqui, a vontade da lei no caso concreto. A vontade da lei no caso concreto. Então percebam que o Estado ele vai aplicar, ele vai dar a resposta quando houver a provocação, e isso o Estado vai fazer, obviamente, aplicando a vontade da lei. Então lembre-se, o que a gente falou até no período passado, lembram lá de Montesquieu, do espírito da lei, como é que a lei se adequa, como é que a lei deve ser aplicada naquele caso concreto. Então o Estado ele não vai pura e simplesmente, quando diante de uma solução de uma lide, para a solução de uma lide, para a solução de um conflito, para a solução de um conflito de interesses, o Estado não vai pura e simplesmente aplicar o texto da lei em si mesmo. O Estado vai trazer a vontade da lei naquela situação específica, principalmente. Porque o Estado, pessoal, quando o Estado age, o Estado vai agir através de quem? Da personificação de um juiz togado, de um magistrado. Ora, e o juiz, ele não vai simplesmente aplicar a lei. O juiz, ele como ser humano, ele também é conhecedor dos problemas sociais. O juiz, ele é um ser humano como qualquer outro, claro, ele vai ter que se abster das influências externas. E a gente vai falar disso no momento oportuno. Mas o juiz ele tem esse papel, essa função primordial de aplicar a vontade da lei, de fazer com que o espírito da lei tenha aplicabilidade naquela situação específica, naquele caso concreto. Portanto, menino, olha, a jurisdição funciona como o quê? Como uma forma de realização da tutela dos direitos materiais. Ou seja, a jurisdição serve para quê? Para garantir o direito material. Se você sofreu um dano, a jurisdição serve para garantir o teu direito à indenização. Se você está pretendendo receber uma dívida que alguém está te devendo e não quer te pagar, então a jurisdição vai fazer com que o teu direito de crédito seja efetivado. Se você tem uma herança para receber e alguém não quer te entregar, alguém está de posse dessa tua herança e não quer te entregar,
A jurisdição vai fazer com que ela serve para concretizar o teu direito de herança. É para isso que serve a jurisdição. Certinho? Como características primordiais da jurisdição, a gente vai ter a jurisdição é secundária. Por que a jurisdição é secundária, pessoal? Porque, obviamente, ela encontra-se em segundo plano pelo fato de que você só deve procurar a jurisdição quando você não conseguir resolver a tua situação de maneira pacífica, de maneira harmoniosa. Então, a jurisdição funciona de forma secundária. Se você não conseguir resolver o teu problema na seara administrativa de maneira direta com a outra parte interessada, então você tem como segundo plano para resolver o teu problema, você tem a jurisdição. Isso é aquela secundária. Instrumental. Por que é que a jurisdição é instrumental? Porque a jurisdição, pessoal, ela é exercida através de instrumentos. Instrumentos próprios. Você não vai chegar, quando você tiver um problema para resolver, você não vai chegar lá batendo no gabinete do juiz, doutor, olha, eu tenho um caso assim, queria que o senhor resolvesse. Não é assim que funciona a jurisdição. Você tem que ter instrumentos para provocar a jurisdição e esse instrumento ele se concretiza através de quê? Processo. Ele se materializa através do processo. São os instrumentos que você vai se utilizar para provocar a jurisdição. A jurisdição vai ser ainda, meninos, declarativa ou executiva. Por quê? Porque a jurisdição ela serve para declarar um direito e pode servir também para fazer cumprir, executar uma determinada situação que já está devidamente prevista, que já está devidamente regulamentada. Ora, quando você sofre um dano material, por exemplo, ou moral que seja, você vai na justiça, você vai provocar a jurisdição e vai pedir para que o juiz o quê? Declare se você tem ou não tem direito à indenização. Então, normalmente, num primeiro plano, você busca a jurisdição para que a jurisdição declare que você tem direito. Só que, depois desse direito declarado, como eu disse, não adianta você ter uma sentençazinha bonitinha de um magistrado dizendo que você tem direito a 10 mil reais de indenização por danos morais. O que vale é o quê? É o dinheirinho no teu bolso. É o que vale. Então, a função do Estado, do juiz, a função da jurisdição, num primeiro momento, é de declarar um direito. Só que esse direito tem que ser efetivado, tem que ser entregue nas tuas